O setor das pescas é um vetor fundamental e transversal para a economia da região e o Governo Regional assumiu desde a primeira hora um compromisso com a modernização e crescimento deste setor. No que à pesca do peixe-espada diz respeito, a sua frota encontra-se cada vez mais envelhecida, pelo que é fundamental a sua renovação e modernização. Lembro a importância e o peso que este setor tem na economia regional e ainda o vasto número de famílias que dependem desta atividade. A pesca do peixe-espada na região e, acima de tudo, em Câmara de Lobos, além de meio de subsistência para muitos, é tradição, é arte e é cultura. Falando de tradição, importa referir que o método de pesca utilizado é tradicional e artesanal, mas também por isso pode-se considerar sustentável. O peixe-espada preto é a espécie que na região se captura em maior quantidade, como exemplos, no ano 2018, 2.200 toneladas e em 2019, 2.246 toneladas. Isto num valor equivalente a 8 milhões de euros em primeira venda. Nos anos 2020 e 2021, período de Covid, os números foram manifestamente inferiores, sendo que para o corrente ano de 2022 perspectiva-se ultrapassar os números anteriores. A sua frota, os seus armadores e pescadores e respectivas famílias estão na sua quase totalidade em Câmara de Lobos, centro pescatório de referência na região. Com vista ao quadro financeiro plurianual posterior a 2020 na União Europeia, a Comissão elaborou um relatório em 2018 cujo lema foi para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. No referido relatório, a Comissão determinava para o período do pós-2020 a necessidade de uma parceria estratégica reforçada e renovada com as regiões ultraperiféricas da União Europeia, que constituirá forçosamente a nova abordagem da Comissão Europeia sobre a forma de impulsionar o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas, tirando o máximo partido dos seus ativos e explorando as oportunidades proporcionadas pelos novos vetores de crescimento e de criação de emprego. Esta nova abordagem foi assumida pessoalmente pelo Presidente de então, Claude Juncker, que declarou, passo a citar, esta estratégia que constitui a base de uma parceria privilegiada, renovada e reforçada, é um exemplo de uma Europa que protege, proporciona os meios de agir e oferece a todos iguais oportunidades. Esta abordagem teve também em conta o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu no âmbito da aplicação do artigo 349, reforçado pelo Acordo de Maiote, que fundamenta a adoção de medidas específicas para a fixação das condições de aplicação às regiões ultraperiféricas, não só das disposições dos tratados, como também das disposições do direito derivado. Deste modo, espera-se que, em coerência com a proatividade anunciada, mesmo na ausência de iniciativas ou referências à ultraperiferia, a Comissão dê, nos mais diversos campos, os passos necessários para o desenvolvimento da nova abordagem com as regiões ultraperiféricas. Assim, no relacionamento com as RUP, a Comissão pretende, e enumerou, ponto 1, criar uma plataforma ad hoc para a troca de pontos de vista sobre os interesses e preocupações das regiões, que reúna as autoridades da Comissão, autoridades nacionais e das regiões, bem como outros intervenientes pertinentes. É caso para perguntar o que falhou. Ponto 2. Criar grupos de trabalho específicos para dar resposta às necessidades de uma região, de uma determinada região, se necessário. Volto a perguntar o que falhou. Ponto 3. Garantir que as preocupações e os interesses das regiões ultraperiféricas são tidos em devida conta como pertinentes nas avaliações de impacto e avaliação das políticas. O que falhou. Ponto 4. Continuar a prestar especial atenção aos produtores sensíveis das regiões no âmbito de acordos comerciais com países terceiros, cooperar
com os Estados-membros no sentido de melhorar o envolvimento das regiões nas negociações em matéria de pesca. Mais uma vez, o que falhou. A resposta às questões colocadas anteriormente é que, apesar de, há largos e repetidos anos, a região alertar para esta problemática, o que se ouviu pela voz do Ministro do Mar foi o espelho da incúria, da falta de atenção para as particularidades da Madeira e a insensibilidade do Estado português e do Governo Socialista face aos anseios daqueles que tanto contribuem para o setor pescatório em Portugal. Falhou o Governo da República, falhou o Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que após algumas visitas à região e vários alertas das entidades regionais, deixou escapar esta oportunidade, para mais tarde, na Assembleia da República, em audição, afirmar que seria uma quimera Portugal tentar reabrir o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, para obter apoios financeiros para a renovação da frota. Na mesma audição, mostrou que o Estado não estava disponível para defender os pescadores regionais junto da Comissão Europeia, que, inclusive, prescindiu de exercer qualquer influência em Bruxelas para alterar a aplicação das verbas, limitando-se a aceitar a proposta daquela Comissão para o setor. Lembre-se que, em 2019, havia sido aprovado o relatório no âmbito da Comissão de Pescas do Parlamento Europeu, referente ao Fundo Europeu de Apoio aos Assuntos Marítimos e Pescas, 2021-2027, que consagrava um aumento da taxa de cofinanciamento para a renovação e modernização das frotas de pesca costeira e artesanal das ultraperiferias, que infelizmente não foi considerada na globalidade pela Comissão Europeia. Assim, os mais de 6 milhões de euros afetos ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas para projetos na área da gestão da pesca, aquicultura e frotas pesqueiras das regiões, necessidade que inclusive o Parlamento Europeu havia reconhecido, não foram contempladas. Atendendo em concreto ao valor referido do FEAMP 21-27, atribuído à região autónoma da Madeira, o mínimo que se esperaria do Estado, a quem cabe trabalhar pelo bem-estar e pela qualidade de vida do seu povo, seria a sensibilidade e a atenção necessária para acautelar os interesses da comunidade pescatória madeirense, garantindo, através do Orçamento de Estado, as verbas necessárias para esta necessidade. Por cá, no acompanhamento deste tema, a 7 de junho de 2021, o PCP apresentou nesta casa um voto de protesto à Comissão Europeia por não garantir apoios à renovação da frota pesqueira. Após análise e discussão, o mesmo foi aprovado por unanimidade. A 21 de julho de 2021, pouco tempo depois, o PSD apresentou um projeto de resolução ao Governo da República para que assuma a responsabilidade da componente europeia de financiamento em prol da renovação da frota pesqueira regional. Também este aprovado por unanimidade. Como todos sabemos, destas posições nada resultou. Diria mais, terão sido completamente ignoradas. Enquanto isto, o Governo Regional tem vindo a tomar várias medidas de apoio ao setor. No período de pandemia, apoios vários, num valor global superior a 5 milhões de euros. E ainda recentemente, apoios a custos adicionais aos combustíveis e energia. Adaptou também à região o diploma que aprova o regime jurídico do exercício da atividade profissional da pesca comercial, do registro e licenciamento de embarcações. A sua discussão, há 2 semanas atrás, gerou grande celeuma e várias críticas e, como tal, mais uma vez, acabou aprovado por unanimidade. Assumi ainda a cabimentação de uma verba, assumi ainda que irá cabimentar uma verba no Orçamento Regional para 2023, com vista a apoiar a renovação da frota pesqueira do peixe espada preta. Fica assim provado, mais uma vez, que o Governo Regional
assuma o compromisso com a modernização e crescimento do setor das pescas na região. Muito obrigado.